Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Espero que o Senhor fale conosco nessa noite, porque fala comigo também, né? Eu vou ficar um pouco de ladinho, porque a gente vai passar um slide. Como eu não sou pequena nem um pouco, pode ser que atrapalhe vocês, tá bom? Eu queria que vocês abrissem Cantares, capítulo 6. Não, isso, Cantares. Capítulo 1, versículo 6. Cantares 1, versículo 6. Ah, que bom, temos aqui, ô glória. Jesus é bom. Amém? Diz assim: não olheis para o meu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim, e os filhos de minha mãe, irmã, Deus abençoe. E os filhos de minha irmã, de minha mãe, indignaram-se contra mim, puseram-me por guarda das vinhas. A minha vinha, porém, não guardei. Eu louvo a Deus porque o louvor foi todo preparado para essa palavra, quando fala de cura, né? Hoje eu queria tirar essa noite para a gente fazer como um bate-papo mesmo. Eu queria que você se sentisse em casa. Eu queria que você se sentisse à vontade, na casa do Pai, né? Principalmente. Porque hoje o Senhor preparou um tempo de cura para a gente. Hoje vai ser aquele tempo que a gente vai sentar no colo do Pai. E assim, eu já quero fazer um convite. Que a gente tire todos os nossos pesos, as nossas máscaras, aquilo que a gente carrega durante a vida para ser forte, para lutar, que a vida nos pede isso, né? Mas hoje a palavra para hoje vai ser vulnerabilidade. Hoje nós estamos aqui, não tem irmã certa, não tem irmã errada, estamos todas no mesmo barco. E esse versículo para iniciar, porque o que acontece? A proposta é uma mini palestra, não vai ser uma pregação. Eu vou trazer para vocês alguns temas importantes que eu achei necessário trazer para a igreja também. Como terapeuta, eu tenho atendido várias mulheres. E eu percebo que as demandas das mulheres são as mesmas, tanto dentro quanto fora. Né? Nós não somos fragmentadas, nós somos por inteiras. Então, muitas das vezes a gente está com um sorriso aqui na igreja, a gente está louvando, está adorando, mas só Deus sabe como está o nosso coraçãozinho, né? Apertado, só Deus sabe as nossas lutas, só Deus sabe o que a gente vem enfrentando, principalmente no nosso emocional, no nosso espiritual e no nosso físico. Esse versículo, ele falou muito no meu coração, logo quando eu comecei a estudar, há uns 7 anos atrás, na terapia, que ela fala, né, não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim, e os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim, puseram-me por guarda das vinhas. A minha vinha, porém, não guardei. Quantas vezes nós somos assim, né, mulheres? A gente guarda a vinha do outro, guarda a casa do outro, o trabalho do outro, mas a gente esquece da nossa própria vinha. Muitas das vezes nós estamos como aquela mulher samaritana, né? No poço, no sol de meio-dia, buscando água, e uma água insaciável a gente vai e busca todos os dias, e todos os dias, e todos os dias, trabalhando, tentando ser forte, tentando ser a mulher guerreira, a mulher maravilha, a mulher empoderada que o mundo prega, né? Mas aqui, com o Senhor, a palavra não é empoderamento, a palavra é vulnerabilidade, é dependência do Espírito Santo. E não tem problema a gente ser vulnerável, né? Não tem problema a gente ser fraca, porque a nossa força, ela vem do Espírito Santo, não é de nós. Muitas das vezes a gente se magoa, a gente se machuca, é justamente por isso, porque a gente tenta o tempo todo lutar com as nossas forças, né? E aí uma hora as forças se esvaiam e aí só fica o quê? A frustração, o cansaço, o desânimo, a apatia. E isso interfere até na nossa vida espiritual. Muitas das vezes a gente trabalha o dia todo, chega à noite e a gente fala, Senhor, não tenho força nem para orar. Me ajuda a ficar de pé. Então nós vamos falar um pouquinho. Vou pedir a Fê ou a irmã, se puder colocar o slide para mim, já pode, tá? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Peço que vocês fiquem bem atentas, abram o coração de vocês para o que Jesus pode falar.
Porque eu acredito que hoje essa noite vai ser bem particular. Deus vai falar com cada uma, com a dor específica que cada uma tem, tanto no coletivo quanto no particular. Essa é a primeira mensagem, né, que eu queria já iniciar. Sejam muito bem-vindas, que esse momento seja um espaço de escuta, reconexão, reencontro com o que há de mais verdadeiro em você. Pode passar, por favor. Hoje eu queria trazer uma reflexão sobre quais são os principais problemas da mulher na sociedade hoje. O que a gente mais vem enfrentando? Como resolver isso através do ordenamento pessoal feminino que resgate o valor que faz a mulher ser mulher? O que acontece? Como eu disse, no setting terapêutico, a maioria das irmãs que são cristãs falam comigo: Sheila, eu não entendo o que acontece, eu oro, eu jejuo, eu vou na igreja, eu estou no círculo de oração, eu vou no culto de mulheres, mas eu percebo que a minha vida está travada em alguns sentidos. Eu percebo que o meu casamento está em crise, eu percebo que a minha saúde não está tão boa, que eu estou sendo negligente com a minha saúde. Eu percebo que eu tenho ansiedade, outras vêm, pastoras mesmo, sofrendo com depressão. E por que isso acontece? Antigamente se falavam, falta de fé, você não está orando muito, não. O que acontece? A psicologia, a razão, ela anda junto com a fé. Então, nem tudo é espiritual e nem tudo é físico. Existe um ordenamento na alma. Nós somos mulheres por inteira, corpo, alma e espírito. E a gente tem que identificar em qual dessas áreas a gente está tendo essas vulnerabilidades, essas fraquezas. Tem mulheres que estão super forte espiritual, é guerreira, ora meia-noite, ora 3 horas, vai no monte, faz jejum, mas fica triste, né? Então, assim, o psicológico precisa ser olhado com atenção também, né? E o Senhor, Ele colocou especialistas justamente para isso. Talvez o maior desafio da mulher hoje não seja conquistar o mundo, mas voltar para si. Já se foi o tempo, né? Hoje já está até cansativo essa coisa de a mulher ter que conquistar o mundo. A mulher tem que ser feminina, tem que ser feminista. A mulher tem que ser guerreira, a mulher tem que ser forte. Mas aí eu quero trazer essa reflexão. Será que é isso mesmo que Deus tem para a gente? Ou é algo que a sociedade impôs? Então a gente vai descobrir isso. O que está acontecendo com as mulheres? O óbvio precisa ser dito. Vivemos uma época marcada por confusão de papéis, dores emocionais, adoecimentos silenciosos e uma busca por liberdade que nem sempre conduz à felicidade. A gente percebe que quanto mais existe o empoderamento, mais existe mulher frustrada e mulher infeliz, e mulher cansada e sobrecarregada. Aumentou o índice de trabalho, né? de número de horas de trabalho de mulheres, mas será que diminuiu as mulheres depressivas, as mulheres que sofrem? No entanto, a gente percebe que não. Pode passar, por favor. Aqui também alguns principais problemas que hoje nós como mulheres enfrentamos, né? Excesso de exigência e esgotamento. Então, hoje nós somos muito sobrecarregadas. A gente tem que dar conta de tudo, né? A gente tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, tem que estudar, tem que ter carro, tem que ter carteira, tem que ser mulher empoderada, tem que ser forte, tem que ser esposa, tem que ser amiga, tem que ser tudo. Então a gente tem aquele papel exterior que a gente tem que dar conta de tudo. E a gente esquece de nós mesmos. Ao passo que enquanto a gente está se doando, tentando salvar o outro, a gente está perdendo a gente mesma. A gente perde o brilho do nosso olhar, a gente perde nosso propósito, a nossa essência. Nós não sabemos por que estamos aqui, qual que é o nosso principal papel. E aí a gente acaba perdendo com essas demandas, né? Confusão de identidade. Hoje em dia, como eu falo, né, o feminismo, eu bato muito nessa tecla, não é o que Deus tem pra gente. Há um equilíbrio nisso, né? Não tem problema trabalhar fora, mas também Deus não quer que a gente perca o nosso lar, a nossa igreja principalmente. A gente tem que levar isso em consideração. Hipersexualização ou repressão. O que seria isso? É aquela mulher que ou ela idolatra o corpo dela demais, ela tem que ser aquela saradona que vive na academia, ela idolatra o seu corpo, idolatra a saúde, ou pelo contrário, ela reprime e é desleixada, não cuida, está com colesterol alto, gliceríria alta, tudo alto, os hormônios altos. Isso também afeta o nosso dia a dia, principalmente na comunhão
como as irmãs no culto, né? Às vezes tem irmãs que chegam cansadas, que não tem força de fazer a obra direito. Quando vai olhar, o déficit de vitamina está super baixo, os hormônios desregularizados. Então a gente precisa ficar atento a isso também. Solidão afetiva e relações frágeis, autossabotagem e baixa autoestima e desordem interior. Esses são alguns principais problemas que algumas mulheres que vêm até a mim têm enfrentado. E eu acredito que muitas de nós também. Né? Problemas centrais. Então, aqui também tem mais uns problemas. Falta de identidade, desordem emocional, acúmulo de função e sobrecarga, falta de sentido existencial, confusão de valores, baixa autoestima de novo, validação constante, aquela mulher que precisa o tempo todo estar com necessidade de ser validada, né? De ser amada, dependência emocional, ciúmes excessivo, entre outros. Aqui tem algumas causas e efeito. A primeira causa é a ausência de raízes, referência e vínculo com Deus. Então, a mulher que ela não tem uma mulher de Deus como referência, não nasceu num lar cristão, não tem uma mulher que possa estar aconselhando, ajudando ela, principalmente nos cultos, né, no culto de mulheres, enfim. Olha lá o que pode causar. A vida espiritual, ela afeta também o físico. Olha lá, ansiedade, insegurança, comparação e instabilidades. Isso tudo é gerado por uma falta de uma referência, uma ausência de raiz, enfim. Outra causa também, carência, traumas, abandono, feridas e amores não tratados. São coisas que muitas mulheres também, infelizmente, dentro da igreja vivenciam, né? É uma coisa que há muitos anos atrás era tabu falar de divórcio, era tabu falar de algumas áreas que vai mais profundo na alma da mulher. Mas hoje esse tabu, por causa dos efeitos, eles já estão sendo expostos. Então a gente vê mulheres na igreja adoecidas, né? Com dependência emocional, compulsões. Essa compulsão aqui, tanto por alimentação quanto por compras, existem vários tipos de compulsão e tristeza profunda. Outra causa, pressão por ser mulher maravilha, aquilo que eu falei, né? A gente é muito cobrada o tempo todo, a gente tem um fardo muito grande em cima da gente. Aí, sobre isso, os efeitos cansaço crônico, culpa, baixa libido e irritabilidade. As irmãs, 40 mais, vamos observar, né? Baixa libido, irritabilidade. Vamos orar? Vamos, mas vamos procurar um ginecologista, vamos procurar um endócrino, vamos olhar as dosagens dos hormônios, da vitamina, se está tudo certinho, porque nós temos que ser mulheres por inteiras, amém? Efeitos psíquicos. Muito tempo atrás também, todos esses sintomas aqui eram vistos somente como espirituais, eram vistos somente como demônios. Hoje a gente atende pastoras com taquicardia, insônia, falta de apetite, compulsão alimentar. Então, assim, percebem que são coisas fisiológicas e físicas que não necessariamente espirituais. E isso tudo aqui sobrevém de uma sobrecarga muito grande. São pessoas que vivem o tempo todo, fora tirando a questão das redes sociais, muito tempo na rede social, muito tempo fazendo coisas que não edificam, sem tempo com Deus, sem oração, sem um estudo bíblico, sem jejum. Tudo isso gera esses sintomas aqui, que vocês podem ver. Você enfrenta algumas dessas dores? Aqui está alguns exemplos para a gente poder meditar se nós, enquanto mulheres, mesmo na igreja, se a gente enfrenta alguma coisa parecida como está aqui. Pensamentos autodepreciativos, paralisia emocional, desânimo, falta de silêncio. Essa falta de silêncio, vocês repararam que às vezes a mulher, quando ela está em casa de folga, ela não consegue ficar sozinha consigo mesma? Ela fala, estou descansando, mas está com o celular e vendo uma série ao mesmo tempo. Estou descansando, mas está ouvindo louvor. Que seja, né, o louvor. Vocês já tiraram um tempinho para ficar só vocês? Mais ninguém, sem nenhuma interferência de som, de barulho, vocês e Deus. Ouvindo a alma de vocês mesmos, que Deus tem para falar com vocês, sem nenhuma interferência. E muitas mulheres não vivem isso, né? Ausência de discernimento entre o que é urgente e o que é essencial. Então, hoje em dia já virou uma bagunça, né?
A gente já acorda atrasada, atropelada, é menino para levar para a escola, é lanche para fazer, volta, pega menino, arruma a casa, vai para o trabalho, volta e vai para a igreja. A gente já perdeu muitas das vezes a noção do que é urgente, o que é essencial. E no meio disso tudo, que seria urgente e importante, aí vai uma vida com redes sociais, no meio de rodas, falando coisas que não edificam com outras mulheres, se comparando, enfim. Aqui eu coloquei exemplos clínicos cotidianos. Os nomes, eles, acho que não vai conseguir aparecer direitinho por causa do slide, mas eles são fictícios, mas são de pacientes reais que eu atendi. Eu só não dei os nomes, né, por causa da questão do sigilo. Mas uma pessoa uma mulher de 36 anos que diz: tive que ser forte desde cedo, não posso chorar, não posso parar. Se eu descansar, tudo desmorona. Aí o resultado dessa frase que ela, iniciou falando, olha lá, vive burnout, rigidez no corpo, distanciamento dos filhos e do marido. Então olha que um discurso, uma vida desordenada, olha o que pode gerar numa mulher, né? Uma outra pessoa de 42 anos, homem não serve para nada, aprendi a viver sozinha. E ali cortou, mas com históricos de traições, desconfiança e não consegue sustentar vínculos amorosos duradouros. Uma falsa impressão, uma falsa realidade de que homem não serve para nada. Aí eu te pergunto, quem disse isso para ela? E por que ela acreditou? Se a gente for parar para pensar, nós que estamos aqui na igreja, o que Deus diz sobre o casamento, sobre relacionamento? Qual que é o papel do homem? Qual que é o papel da mulher? E isso tudo a gente deve levar em consideração e estudar profundo na palavra do Senhor, para a gente não ser enganada nem atropelada por conceitos da sociedade. Porque isso aqui são mulheres que não têm vida com Deus, não oram, não jejuam, não estão na igreja, não participam como vocês de culto de mulheres, acreditam e consomem coisas das redes sociais que não são verdades, pegam essa frase com um estilo de vida, homem não presta, provavelmente teve algum trauma passado e pegou isso como verdade e leva para a vida inteira. Então é um trauma que foi gerado por um trauma inicial e que isso vai de geração em geração, e que se não for tratado, passa para a filha, que passa para a neta, que passa para as próprias irmãs da igreja, e quando vai ver é aquele circo do caos, né? Mulheres frustradas com os homens e homens frustrados com mulheres. Outro caso também, 28 anos, vive uma ambiguidade, quer formar família, mas rejeita tudo que pareça ser feminino demais. O que acontece, né? Nós temos que ser machona, né? A gente tem que fazer o que carregar a geladeira nas costas, que é o que a sociedade acha bonito, né? Caso contrário, se você for feminina, se você permitir o seu marido abrir a porta do carro para você entrar, não, isso você demonstra fraqueza. E o mundo não quer que você seja fraca, né? Você que tem que abrir a porta para o seu marido, você que tem que pagar a conta. Afinal de contas, hoje você trabalha, você tem dinheiro, você é empoderada, você vai depender de homem para quê? Não é assim que o mundo fala? E aí vamos voltar à raiz bíblica, né? O que Deus fala do papel do homem e da mulher? Quem que é o sacerdote do lar? Será que é a mulher ou é o homem? Muitas das vezes nós nos deixamos adoecer porque estamos cumprindo o papel que não foi feito para a gente. A gente está sendo sobrecarregada por coisas que Deus nem mandou e nem pediu que nós fizéssemos. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente está sendo sobrecarregada por quê? A gente está sofrendo por quê? Porque eu acredito nas mentiras do inimigo, nas mentiras da sociedade. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o resgate do valor da mulher. Aí daqui para frente a coisa muda, né? Porque até então foi o que o mundo dita para a gente, o que o mundo quer que a gente seja e impõe para que a gente fosse. Agora daqui para cá a conversa é diferente. O caminho é reordenar-se por dentro. A verdadeira força da mulher está na sua receptividade firme, sua presença amorosa, sua capacidade de gerar vida física, emocional e espiritual. Vocês percebem que o nosso corpo, o nosso órgão reprodutor, ele é interno? Então, nosso interior, ele é algo sagrado para Deus. Deus, ele nos fez justamente para isso, para a gente capacidade de gerar vida, tanto física, emocional e espiritual. Então, há na gente um poder muito grande. O homem,
é aquele que dá, né? Tanto que o órgão genitor dele é justamente para fora. Então, o homem é aquele que faz, que tem ação. E a mulher é aquela que recebe. Então, quando o homem dá alguma coisa para a gente, seja boa ou ruim, a gente recebe aquilo e manda de volta em forma de vida ou de morte. E aí a minha pergunta é, o que a gente tem recebido? Porque a gente recebe, a nossa estrutura ontológica é para receber. O que a gente tem recebido? Mais coisas boas ou ruins? E quando a gente recebe, como a gente põe isso para fora? A gente põe isso para fora em forma de vida ou em forma de morte? Mulher não precisa provar nada. Ser feminina é ser inteira, aberta à graça, forte na doçura e livre na entrega. Então, o conceito de feminilidade bíblico é completamente diferente do mundo, né? Completamente diferente. Quanto mais nós somos dependentes do Espírito Santo, quanto mais nós dizemos não a nós mesmos e sim para Deus, mais somos fortes nele. O resgate do seu valor começa com a consciência de que ela foi criada por Deus com um fim específico. E que fim seria esse, né? Amar, gerar e produzir para o bem, unindo inteligência e ternura, razão e intuição, serviço e dignidade. Quais valores precisam ser resgatados? Aqui eu vou falar praticamente, são 3, mas a gente poderia falar muitas coisas, mas o tempo não nos permite, né? Um dos primeiros pilares que eu acho importante é a identidade feminina como um dom. Ser mulher não é um acaso biológico, mas uma vocação ontológica. É um modo próprio de ser pessoa no mundo. Então, nós somos mulheres, nós somos especiais para Deus. Deus nos fez com essa questão ontológica, seria o meu modo de ser como pessoa. Cada uma é especial, é individual, tem suas especificidades e Deus trabalha com cada uma de uma forma diferente. E todas somos bênçãos na mão do Senhor. A mulher foi criada com uma estrutura psíquica, emocional e espiritual voltada à relação, ao cuidado, à escuta e o acolhimento. Olha para vocês verem os pilares completamente diferentes do mundo. Nós somos voltadas para a relação, ao cuidado, escuta, acolhimento, dons que refletem o próprio coração de Deus. Então, quando a gente consegue atribuir esse dom para a nossa vida, que é o próprio Deus faz, como o Espírito Santo ele faz conosco, né? O Espírito Santo ele é o nosso aconselhador. Ele é aquele que aconchega a nossa alma, ele é aquele que cuida, é aquele que intercede. Então, todas as características do Espírito Santo é as que foram colocadas em nós, infusas em nós. A gente tem isso dentro da gente, né? Valor da interioridade e intuição. A mulher tem acesso mais direto ao mundo interior, às emoções e aos vínculos afetivos. Essa sensibilidade, quando ordenada, não é fraqueza, mas força que enxerga o que muitos não veem. Então, ser uma mulher espiritual, principalmente, não é fraqueza, é a gente enxergar além, é a gente enxergar com a lente de Deus. Então, muitas das vezes chega uma irmã aqui na igreja, senta lá no fundo, ela está com um semblante triste, está com o coração amargo, doído, só ela e Deus sabem o que ela passa. E se tem uma irmã que exerce esse dom de ser mulher como Deus fez, ela bate o olho e vai na irmã, às vezes não precisa de falar nada, ela vai lá e dá um abraço que cura. E aquela irmã, ela recebe aquele aconchego através de um abraço. A irmã Dani hoje chegou para mim com um sorriso, que eu falei, alguém já te falou que seu sorriso cura? Então, assim, a presença da mulher, quando a mulher ela é de Deus, não precisa ter palavra. A presença dela cura. O silêncio dela cura. O olhar dela cura. O toque dela cura. Às vezes a pessoa está longe e ela está intercedendo. Ela fala, meu Deus, toca no meu filho que está no mundo das drogas, e Deus vai lá e dá livramento. A mulher ela tem um poder dessa intuição, que é o mesmo do Espírito, além tanto para interceder, para cuidar, para acalentar, quanto o próprio Deus. Quando escuta o que se passa dentro de si, ela é sábia, protetora e guia com leveza. Aqui tem um versículo, né? Maria guardava todas as coisas no coração. A mãe de Jesus nos mostrou isso, né? Valor da maternidade. Aqui também é válido tanto biológico quanto espiritual, né?
Toda mulher carrega o dom de gerar e nutrir vida, mesmo que não seja mãe de filhos. Pode gerar espaços, vínculos, beleza, fé, sentido, paz, acolhimento. Uma vez eu dei uma palestra parecida com essa, e uma irmã levantou a mão e falou comigo assim: tudo que você está falando é muito lindo, é romântico, é bíblico, é o que deveria acontecer. Mas e a mulher que ela precisa trabalhar? Ela é solteira, ela é viúva, o marido não tem condições. E aí, como que faz? Eu falei: irmã, Deus sabe, Deus é tão maravilhoso que você pode encaixar todas essas características ainda assim nessa sua vida. A beleza, quando a mulher traz beleza, você está no escritório, leva uma florzinha, um jarrinho de flor, nem que seja artificial, deixa ela na sua mesa. Leva algo que seja remetente à feminilidade com você, aonde você for, seja no trabalho, na escola. Porque a feminilidade em Deus, ela cura, como eu disse. A pessoa, o chefe chega sobrecarregado de coisa, muita responsabilidade, ele passa, a sua mesa está ordenada, está arrumadinha, está limpinha, cada coisa no seu lugar, tem um jarzinho de flor ali. A pessoa olha, não tem como a pessoa não mudar, até o humor da pessoa muda quando traz beleza, né? Em casa também, como que está a nossa casa? Nossa casa reflete o nosso interior. Muitas das vezes, quando a casa está meio bagunçada, aquelas gavetas com aquelas tralinhas lá precisando de dar uma olhadinha, no fundo é a nossa alma gritando ajuda. A gente vai procrastinando, né? Depois eu arrumo meu guarda-roupa, depois eu tiro aquelas coisas ali para doar. Quanto mais a nossa casa física está ordenada, mais o nosso interior também. Valor do corpo como templo, que é outra coisa também que a gente deve observar, né? O corpo feminino foi criado com dignidade, não para ser objeto de consumo, mas morada da alma. O nosso corpo não é objeto de consumo. A gente precisa impor limite a muitas coisas. E o não da mulher, ele diz muita coisa. Então, às vezes, o que Deus tem para uma de vocês é dizer sim, eis-me aqui. Às vezes é não, é basta, é chega. Então, é a gente estar sensível à voz do Espírito Santo para saber o que Ele tem para a nossa vida em particular, né? A mulher precisa reconciliar-se com o seu corpo, acolhê-lo, honrá-lo, cuidar dele como expressão de sua feminilidade. Vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós. Aqui não é aquela loucura desenfreada lá, quando a gente conversou sobre o que a sociedade impede. Não é viver na academia 24 horas. Fazer com o que você pode, com os recursos que você tem. Se você pode fazer um alongamento em casa de 5 minutos, faça, já é válido. É bom para a sua saúde. Nosso corpo também é instrumento, é recurso. Uma mulher saudável e de joelho não tem inimigo que impeça ela. Ela é saudável, ela pode correr atrás do irmão, pode correr na igreja, pode correr na luta, na vida, ela pode ter disposição para poder fazer as coisas, né? Valor da sabedoria feminina. A mulher sábia não é aquela que domina, prestem atenção nessa palavra, né? Não é a que domina, mas que discerne e orienta com amor firme. Então, não é ser a bobona, né? A que aceita tudo, a que apanha, não. Mas também não é ser a mandona, a chefona da casa, a que quer mandar no marido. É saber falar com amor firme. E para isso, eu poderia também fazer uma pregação extensa, nós temos vários exemplos bíblicos, né? Esther, por exemplo, olha que mulher sábia. Orou, jejuou e no final deu tudo certo. A mulher equilibrada educa, influencia, gera ordem e estabilidade, mesmo sem muito barulho, é aquilo que a gente falou, né? No silêncio, a mulher cura. A presença da mulher educa, a mulher sábia é a que edifica a casa. O castelo interior da alma. A vida interior precisa ser fortalecida para que a mulher viva a sua verdade. Aqui, o bem que quero não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Aí é que pega. Muitas das vezes a gente não sabe, mas nós temos uma alma, né? E essa alma, ela tem no mínimo 7 faculdades. Nós temos as faculdades sensitivas, que é tudo que vem do externo e a gente absorve através dos 5 sentidos, né? Temos a faculdade instintiva, que é aquela de ação e reação, e nós temos as faculdades elevadas, que foi para o qual Deus nos fez.
né? Que é a inteligência e a vontade. Então, muitas das vezes a gente se pergunta como o apóstolo Paulo falou, né? Por que aquilo que eu quero eu não faço, eu não consigo? É porque a nossa inteligência e a nossa vontade, infelizmente, estão desordenadas. E a maioria das vezes, uma questão amorosa, por exemplo, né? Por que eu tenho o dedo podre para escolher homem, para solteiras aqui? Porque muitas das vezes a gente é influenciado pela Rede Globo, pelas novelas, né? O nosso imaginário está corrompido. Então a gente idealiza um homem maravilhoso, vindo no cavalo branco, salvando a gente, aquela coisa toda de novela, e chega, vai casar. Entra para 4 paredes, né? Aí fala, meu Deus, mas cadê aquele príncipe encantado? Aquele sonho que eu idealizei que não aconteceu, o que está acontecendo? Meu Deus, a minha vida virou outra. E aí o perigoso é que pode culpar a Deus ainda, né? Por que o Senhor permitiu? Mas aí a gente não para pensar que nosso corpo ele é orgânico, as nossas faculdades da nossa alma, ela atua 24 horas o tempo todo. Então o tempo todo você está recebendo estímulo pelos seus 5 sentidos, isso entra pelo córtex pré-frontal, grava uma imagem na nossa cabeça, na nossa mente, forma uma imaginação, essa imaginação leva uma mensagem para o nosso intelecto, aí o nosso intelecto fala, entendi. Aí ele vai julgar se é bom ou se é ruim. E aí ele vai fazer com que você mova. Assim, na hora que você entende, você fala, então eu quero. E se for algo que, se você entender distorcido, se você entender e falar, não quero não, você não age. E se você entender e falar, isso é bom para mim, então eu pego e faço. E aí tá essa confusão toda aí. A psicologia, ela explica a Bíblia. Então, assim, muitas das vezes as pessoas falam, mas você está espiritualizando o seu trabalho, você está trazendo Deus para a terapia. Sim, é isso mesmo, esse é o propósito de evangelização mesmo, de ganhar alma mesmo. Mas se eu não quisesse trazer o Espírito, trazer a Bíblia, a própria psicologia pura, a própria faculdade da alma, quando ela é ensinada como que funciona dentro da gente, ela já fala de Deus, ela já explica Deus. Então assim, é lindo, né? A fé e a razão andando juntas. Conecte a si mesmo, conhece a ti mesmo, é uma frase de um filósofo, né? Redescobrir a sua estrutura ontológica, que é corpo, alma e espírito. Então, qual que é a forma da gente se ordenar como mulher e não viver subjugada sobre o que a sociedade impõe para a gente não viver sofrendo, né? É a gente prestar atenção, corpo, alma e espírito, em unidade. Nós não somos fragmentadas. Aqui agora eu sou uma irmã na igreja, amanhã eu sou uma profissional e chego em casa eu sou uma esposa. Não, eu sou isso tudo ali junto e aí é que tá. Preciso alinhar aquilo tudo ali junto, corpo, alma e espírito, precisa estar em harmonia, porque só quando está em harmonia é que a gente consegue viver de forma plena. Desenvolver a sua interioridade, virtudes e vocação. Então, a gente procurar mais sobre as virtudes, estudar mesmo sobre as virtudes, né? O amor, a caridade, os dons do Espírito, a gente começar a desenvolver isso na gente. E a nossa vocação também. Viver em ordenamento, razão, vontade e afetos em harmonia, aquilo que eu falei, né? E, principalmente, retornar a Deus como origem e fim. O que acontece? Deus, ele é a nossa causa inicial e final. Tudo em nós, a nossa finalidade deve ser Deus. E por que muitas mulheres estão sofrendo? Porque elas estão fazendo a finalidade dela a comida. Eu vou comer, vou me acabar de comer. A minha finalidade é o sexo, a minha finalidade é a família, a minha finalidade é os filhos, é o meu marido, é o meu trabalho. E isso faz com que a gente viva uma vida adoecida. A nossa finalidade não pode ser coisas materiais e nem bens nenhum terreno. A nossa finalidade é Deus. Então, assim, Deus sempre em primeiro lugar. Agora, era uma palestra, agora a coisa fica um pouco mais séria. Por quê? Um convite. Nós percorremos um caminho até aqui, um caminho de dor revelada, de consciência despertada e de valor resgatado. Agora quero te convidar a silenciar e escutar algo mais profundo, porque é uma voz que habita dentro de você, e essa voz diz: filha, tu és preciosa aos meus olhos. Vamos deixar que essa verdade desça ao coração? Até aqui foi só uma introdução para que a gente alinhe e esteja na mesma página. Então a gente sabe que o mundo, ele prega algo para que a gente tem que viver,
temos a contrapartida, que é o que Deus pensa da gente. Agora, o próprio Jesus nos convida. Hoje eu te convido ao encontro na beira do poço, como aquela mulher samaritana. Venha com seu cântaro, cheio de histórias, sede, feridas e busca. Tire os sapatos, como quem pisa em terra santa. Deixe as defesas e as máscaras de lado de fora. Esse é um lugar de escuta e verdade. Abra o coração. Jesus está aqui esperando para te dar água viva. Eu quero que vocês agora fechem os olhos, porque Jesus marcou um encontro com todas nós essa noite. Quero que vocês imaginam vocês na beira do poço, no deserto, com o seu cântaro. E cada cântaro, cada mulher traz dentro de si uma dor, uma ferida, um trauma emocional, espiritual ou físico, né? Cada mulher sabe o que tem passado. E hoje eu quero que vocês fiquem à vontade. Se a pastora permitir, vocês podem ajoelhar, podem andar pela igreja, podem orar, podem interceder uma pela outra, orar em dupla, porque agora é o próprio Jesus quem vai falar, tá bom? Eu vou pedir para que a irmã coloque um louvor e eu peço que vocês, enquanto orem, prestem atenção nesse louvor, amém? Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, Senhor, a sermos mulheres segundo o coração do Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos ensinado a resgatar, Deus, a essência da feminilidade, o propósito de o que é ser uma mulher de Deus, ó Pai. Senhor, eu coloco a vida de cada irmã nesse momento em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, ao coração de cada uma. Encontro, Senhor, ao trauma, Senhor Deus, desde a infância, ó Pai, as raízes, ó Pai, as amarguras, ó Deus, tudo aquilo que feriu essa mulher, que sobrecarregou essa mulher, ó Pai, todos os ombros pesados, Senhor, os fardos pesados, que o Senhor possa arrancar, Senhor, tudo aquilo que for plantado, que não for da vontade do Senhor sobre essas mulheres, ó Pai, que o Senhor possa, Deus, arrancar agora nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, eu peço que o Senhor traga leveza sobre essas mulheres, Senhor. Traga, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, ó Pai, acalento, Senhor, aconchego. Que elas possam, Senhor Deus, se deliciar e desfrutar da presença do Teu Espírito, Senhor. Que Teu Espírito assopra sobre o coração delas, sobre a mente delas, ó Deus. Tira, Senhor Deus, ansiedade, depressão. Tira sentimento de culpa, Senhor. Tira sentimento, Deus, de complexo de inferioridade, Senhor. Todo o cansaço, Senhor, físico, mental, espiritual, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, ó Pai. E pedimos que o Senhor cumpra na vida delas aquilo que o Senhor as chamou, ó Pai. Como mulheres leves, cheias do Teu Espírito Santo, Senhor. Mulheres que vivem uma vida com intencionalidade, Senhor. Uma vida equilibrada, uma vida ordenada, Senhor. Que as emoções dessas mulheres, ó Pai, estejam alinhadas com o Teu Espírito, ó Pai. Ó Deus, que elas possam mergulhar mais fundo, Senhor, na Tua palavra, mais fundo em oração. Que elas possam ter um conhecimento, Senhor, da Tua palavra. Que elas possam viver o sobrenatural do Senhor, ó Pai. Esse é o convite, que nós possamos encontrar com o amor, ó Pai. Sim, Senhor. Fala ao coração nosso, Senhor, essa noite, ó Pai. Sim, nós cremos, o Senhor estará à beira do poço, Senhor, nos esperando, ó Pai, para que possamos entregar a Ti o nosso cântaro, Senhor. Só Deus sabe, ó Pai, quantas vezes a gente vem carregando máscaras, mentiras, quantas vezes a gente vem tentando ser forte, mesmo não conseguindo, ó Pai. Ó Deus, para agradar as pessoas, para estar, ó Deus, sendo participante de uma sociedade, ó Pai. Oh, Senhor. O Senhor é sedento pela nossa alma, o Senhor é sedento pela nossa vida, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Estamos aqui, Senhor, e queremos sim beber dessa água, Senhor. Queremos beber a água viva, Senhor. Água que não nos dá mais sede, Senhor. Quer fugir, mentir, se esconder, se isolar.
muitas das vezes usamos máscaras, ó Pai. Nós queremos agora, no altar do Senhor, tirar as nossas máscaras. Queremos, Deus, arrancar as nossas mentiras. Queremos arrancar, Senhor Deus, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, Senhor. Porque diante do Senhor, diante dos seus olhos, ó Pai, não tem como viver de máscara, Senhor. Nós queremos, ó Deus, desfazer, ó Pai, em nome de Jesus, de toda soberba, Senhor. Sim, o Senhor chama para que a gente vá lá buscar os nossos problemas mais fundo no nosso íntimo do nosso coração. O Senhor nessa noite pede, busca, traga para Ele agora, na frente do poço, o seu problema. Conta para Ele a sua dor, conta para Ele onde está a sua ferida, aonde é a sua vulnerabilidade que ninguém vê, só Ele sabe. Conta para Ele, porque Ele não veio para nos julgar, mas Ele veio para nos curar. Esse é o momento nosso com Deus. O amor desse Deus só quer te libertar. Oh Senhor, vai no mais profundo, Senhor, da alma de cada mulher nessa noite, Senhor. E resgata, Senhor Deus, o brilho no olhar. Resgata a força, Senhor Deus, dessa mulher. A alegria, a esperança, Senhor. A força, Senhor Deus, de viver uma vida espiritual revigorada, um avivamento, Senhor. Tira todas as ervas daninhas que impedem que ela viva uma vida livre, Senhor. Tira tudo aquilo, Senhor Deus, que está escondido no porão, trancado às 7 chaves, ó Pai. Traga para fora, Senhor. Nós colocamos agora nos teus pés, Senhor. Entregamos diante de ti, Senhor. Nós cremos, Senhor, que sairemos dessa noite livres das nossas amarras, livres, ó Deus, de todo o peso, de toda a culpa, de toda a apatia, de toda a frieza espiritual, Senhor. Nós colocamos diante de ti, Senhor, a nossa vida, Pai. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Jesus entrou nesse poço para se encontrar com esta mulher. É como se ele tivesse marcado um encontro. Estamos aqui, Talvez você Senhor. está Eis vendo aqui, esse Senhor. vídeo. Você está escutando essa Eis canção. aqui, Senhor. Talvez este seja o horário marcado que Deus escolheu. Hoje o Senhor escolheu para curar a nossa alma. Hoje o Senhor nos escolheu para curar os nossos sentimentos. Veio uma Pai. mulher da Samaria tirar água. E Jesus pediu: dá-me de beber. Porque não só é eu que tenho sede de Deus, mas é Deus que tem sede de mim. Oh Jesus, obrigada porque o Senhor não nos abandona. Obrigada porque o Senhor tem sede da nossa vida. Obrigada porque o Senhor tem sede do nosso primeiro amor. Obrigada porque o Senhor tem sede de uma igreja avivada. Obrigada porque o Senhor tem sede de um culto de mulher avivado, com curas, com milagres, com sobrenatural. Obrigada porque o Senhor tem sede de um lugarzinho no Floramar, Senhor Deus, onde o Senhor vai levantar mulheres, ó Pai, que vão exercer o sobrenatural do Senhor, ó Pai. Obrigado, Jesus, porque esse lugar, esse horário, esse dia foi marcado, Senhor, para um novo ciclo de vida para essas mulheres, ó Pai. São mulheres que serão curadas e que se levantarão como um exército do Senhor, ó Pai, para cumprir a sua obra, para Deus levar o avivamento. Ó Deus, que a chama, o fogo do Espírito Santo, Senhor, esteja incendiando o coração de cada mulher essa noite, ó Pai. E que elas possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo, Deus. Obrigado, Jesus. O Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Todo que beber desta água tornará a ter sede. Você pode beber de tudo deste mundo. Você pode beber de todas as águas deste mundo, mas todas elas que você beber, você vai tornar a ter sede. Todos os prazeres deste mundo são prazeres mundanos, são prazeres passageiros, são prazeres que não saciam você.
não saciam você, não saciam sua alma, não saciam teu coração. O feminismo não sacia É por isso que você. Jesus está dizendo para ela: você As pode mentiras ter do tudo mundo deste não te mundo, saciam, mas o não teu traz a coração verdadeira felicidade. não vai saciar o teu coração. O teu coração é grande demais. O teu Sim, coração Senhor, é grande nós demais. temos, E Deus. só eu tenho uma água Sim, para te dar, Deus. a qual você nunca mais E vai nós ter dizemos sede. Olha sim ao que seu Jesus fala encontro, para ela: nós dizemos todo aquele sim que ao seu beber dela chamado. tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Sim, Senhor, nós cremos. Se você beber da água que eu tenho para te dar, você não vai mais ter sede. Nós bebemos, ó Deus, e de nós fluirão rios de água viva, Amado irmão Senhor. e amada irmã, De você nós, vai do nosso ventre, Senhor, dos nossos lábios fluirão louvores, cânticos espirituais, cânticos novos. Os olhares, Senhor, terão visões. Senhor, levanta, Senhor Deus, profetisas, profetas do Senhor. Levanta missionárias. Levanta, Senhor Deus, diaconisas. Levanta mulheres de oração. Levanta intercessoras. Ó Deus, levanta mulheres com ouvidos aguçados à voz do Teu Espírito, Senhor. Mulheres, ó Deus, que não têm medo de falar a Tua palavra, Senhor. Mulheres que não se envergonham do Teu Evangelho. Mulheres que não se acovardam para o mundo, Senhor. Nós não importamos com o que o mundo impõe, com o que o mundo diz, Senhor. Nós preocupamos apenas com a Tua voz, com o Teu chamado, com o que o Senhor pensa de nós, ó Pai. Nós abrimos mão, Senhor, de nós mesmas e queremos, ó Pai, sermos cheias de Ti, Senhor. Nessa noite estamos aqui, Senhor, sentadas no poço, Senhor, e damos do Senhor, Pai, o que nós temos de mais precioso, que é a nossa alma, que é o nosso coração, que é o nosso espírito, Senhor. Entregamos a Ti como por inteira, Senhor. Mulheres quebradas, mulheres com traumas, mulheres saudáveis, não importa, Senhor. Tudo que o Senhor quer é apenas o nosso sim, ó Pai. É apenas, ó Deus, que cremos na Tua palavra, confiamos em Ti, Senhor. E por isso estamos aqui, ó Pai, dizendo: eis-nos aqui, Senhor. Aviva-nos, ó Deus. Levanta-nos, ó Deus, como mulheres que façam a diferença nessa geração. Levanta-nos como mulheres que levam a cura, que levam a beleza, que levam a paz, que levam a leveza. Que aonde colocarmos a planta dos nossos pés, ali vai ter ordem, ali vai ter visão espiritual, ali vai ter refrigério, vai ter refúgio. Que nos lábios dessas mulheres, Senhor, possam trazer palavras de cura, palavras, Senhor Deus, que alimentam, que tragam vida e não destruição, Senhor. Tira dos nossos lábios toda murmuração, tira dos nossos lábios, ó Deus, em nome de Jesus, toda palavra profana. Limpa, purifica os nossos olhos, que os nossos olhos possam estar fitos somente aos olhos do Senhor, ó Pai. Lava as nossas vestes, vestes brancas, Espírito Santo, vestes de santidade, ó Pai. Os nossos pés estejam preparados, calçados, ó Deus, para pregarmos o Teu Evangelho, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós esvaziamos nessa noite diante de Ti, Senhor. Quebramos o nosso cântaro, Senhor Deus, em nome de Jesus, e colocamos e depositamos em Ti, no Teu altar, ó Pai. Que quando terminar essa noite, a vida dessas mulheres que estão aqui presentes nunca mais serão as mesmas, porque estarão no coração delas, Senhor, o tamanho do Teu Espírito, ó Pai. Elas terão fome de Ti, Senhor, sede de Ti, Senhor. Haverá comichões para a Tua palavra, Senhor, por entendimento da Tua palavra, Senhor, e que elas nunca mais se submetam, que elas nunca mais sejam escravas do medo, nunca mais sejam escravas da covardia, nunca mais sejam escravas de sentimentos maliciosos, de culpa, de rejeição. Ó Deus, em nome de Jesus, cura, Senhor Deus, a mulher ferida nessa noite, Senhor. Traga, Senhor Deus, o alívio, ó Pai. Traga a cura física, Senhor. Os hormônios, ó Pai. As vitaminas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, toca desde o alto da cabeça a planta dos pés, trazendo cura física e mental e espiritual. Nós repreendemos toda ansiedade, toda depressão, toda síndrome do pânico, todo espírito maligno, Senhor, em nome de Jesus, ó E a mulher Pai. respondeu: eu não tenho marido. Jesus lhe disse: tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Quantas vezes nós vivemos de aparência, Senhor? Tenha misericórdia das nossas vidas, Para se Pai. encontrar com Jesus Cristo.
para se encontrar com a verdade que é Jesus Cristo, você precisa também entregar a sua vida. Nós entregamos a nossa verdade, Senhor. Ainda que a nossa verdade doa, ainda que a nossa verdade venha contra nós mesmos, nós entregamos a Ti, Senhor. Nós entregamos que muitas vezes somos egoístas, muitas vezes somos apáticas, somos frias espirituais, muitas vezes nos deixamos levar pelo mundo, nos deixamos levar pelos conceitos mundanos, nos deixamos levar, ó Deus, por coisas que não Te agradam. Essa é a nossa verdade, Senhor. Muitas vezes, ó Deus, fazemos de tudo para agradar o outro, mas muitas vezes somos relaxadas com o Senhor, com a Sua obra, com as coisas que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Deus, essa é a nossa verdade, ó Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Ó Deus, faça-nos, ó Deus, mulheres virtuosas. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, entra no íntimo do nosso ser, ó Pai, e tira de nós, ó Deus, toda covardia, todo medo, todo desânimo, Senhor. Quando você disser assim: Senhor, eu estou vivendo no adultério, Senhor, eu estou vivendo na prostituição, Senhor, eu estou vivendo na mentira, Ele não te mostrou tudo isso para te condenar. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai. Conhecereis a verdade. Sim, Senhor, somente a verdade liberta, Senhor. A Sua palavra é palavra de amor, Senhor. A Sua palavra é de cura. A Sua palavra revigora. A Sua palavra anima. Deus, a Sua palavra ressuscita. Basta uma palavra, Senhor, e tudo será mudado, Senhor. Como no início, Senhor, não havia nada, e o Senhor diz: haja. E a palavra de hoje, nessa noite, é: haja vida sobre essas mulheres, que haja o Teu Espírito sobre essas mulheres, ó Pai, que haja esperança no coração dessas mulheres, ó Pai. Ó Deus, que haja, Senhor Deus, vitalidade, Deus, que haja força, que haja vigor, ó Pai, que haja renovo, que haja novos sonhos. Coloca sonhos no coração dessas mulheres, novos projetos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Revela o coração delas, ó Deus, os planos do Senhor, ó Pai. Ó Deus, traga, Senhor Deus, estratégias espirituais. Se for possível, afasta, Senhor Deus, aquele que impede, aquele que está no caminho, Senhor. Senhor, arranca da vida dela, Senhor, tudo aquilo que venha impedir de estar perto do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui chamando a nossa verdade, Senhor, com gesto de humildade, Senhor, com gesto de dependência somente em Ti, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós contamos para o Senhor a nossa vida, o nosso interior, o que passa na nossa mente, no nosso coração, coisas que a pastora não sabe, que a irmã não sabe, mas o Senhor sabe, ó Deus. O Senhor sabe das nossas lutas, o Senhor sabe do que temos passado, ó Pai. Muitas das vezes nos sentimos sozinhas, muitas das vezes nos sentimos abandonadas, nos sentimos sem paternidade, mas o Senhor está aqui, o Senhor é Pai, o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus que está perto, o Senhor é um Deus que traz um abraço, um aconchego. Obrigado porque nós somos filhas, nós temos identidade, nós temos uma paternidade. Obrigada, Senhor Deus, porque somos servas, somos filhas, nós somos o que a Tua palavra diz que nós somos. Nós não somos aquilo que quem nos feriu disse, nós não somos a mentira que o diabo diz, nós não somos a mentira que contamos para nós mesmos, nós somos o que o Senhor fez para que possamos ser, nós somos o que está escrito na Tua palavra, Senhor, e é sobre a Tua palavra que nós apropriamos e tomamos posse, Senhor, e nós lançamos por terra todas as mentiras que contamos para nós mesmos, Senhor. Sacia a nossa alma, Senhor, sacia o nosso ser. O Senhor fala como fogo, o Senhor fala como brisa, que o Senhor faça como o Senhor quiser, ó Pai. Seja como brisa, como um sussurro no ouvido das irmãs, ó Pai. Ou seja como um fogo renovador, ó Pai. Ou seja como um abraço. Ou seja, Senhor Deus, como uma lembrança. Ó Deus, ou seja, Senhor Deus, como um sorriso de uma irmã, ó Pai. Fala, Senhor Deus, ao nosso coração, ó Pai, de forma individual. Ó Deus, que o Senhor possa tocar cada uma, Senhor, naquilo que ela necessita.
necessita, naquilo que ela precisa. Ó Deus, toca, Senhor Deus, no íntimo dela, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que elas nunca mais venham ser a mesma, Senhor. Que elas possam ter um encontro real contigo, Senhor. Ó Espírito Santo, nós te agradecemos por essa noite, ó Pai. Ó Deus, que essa semente esteja plantada no coração dessas irmãs, ó Pai. E que elas possam fazer a diferença na vida das outras mulheres. Que elas se levantem como referência. Ainda que muitas vezes, muitas não tiveram referência, Senhor. Elas vão estar aqui, Senhor, para quebrar esse ciclo, Senhor. Ciclo de derrota da família, ciclo de divórcio da família, ciclo, Senhor Deus, de tristeza, de depressão, Senhor. Elas estão se levantando, Senhor, porque elas vão quebrar esse ciclo nessa sociedade, nesse bairro, Senhor. Essa igreja é uma igreja que veio para fazer a diferença, Senhor. Ó Deus, levanta, Senhor Deus, mulheres, ó Pai, com o fogo do Teu Espírito, para marcar a geração, Senhor, para marcar essa história, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você recebeu aí, irmãs? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Ele faz do jeito que Ele quer. Mesmo da forma que Ele desejou, da forma que Ele planejou, Ele faz. Do jeito dele, não do nosso. Amém? Mas antes de terminar e de encerrar, tem algo para fazer com vocês ainda. Amém? Glória a Deus. Eu vou escolher uma mulher, uma irmã, uma bênção, que o Senhor colocou no meu coração. Que símbolo é esse aqui, irmãs? Uma espada. Amém? Uma espada. As meninas estão assim, o que a pastora está arrumando dessa? O que a pastora está arrumando? Você sabia que uma espada de verdade, porque essa aqui não é de verdade, ela é moldada pelo calor, a pressão interna numa forja. Você sabia disso? Para moldar uma espada, ela precisa passar por um calor intenso e por uma pressão intensa numa forja, num lugar que é forjado uma espada. Eu queria chamar uma irmã aqui para segurar essa espada para mim. Graciele, vem cá. Enquanto isso, eu quero que a Nicole coloque para mim ali Efésios 6. Você vai segurar essa espada assim para mim. Tira o braço. Assim. Colocou lá? Efésios, capítulo 6. A espada, na verdade, a espada que é verdadeira, ela pesa 5 quilos. Ela pesa 5 quilos. E quanto mais tempo nós passamos com a palavra de Deus em oração, seguindo ao Senhor, mais forte nós ficamos. Você sabia disso? Quanto mais nós mantemos a nossa oração, mandamos perto da palavra de Deus, em oração, seguindo o Senhor, mais forte a gente fica. Porque quem distancia da palavra de Deus, ela enfraquece. Ela não tem o conteúdo que a Sheila trouxe. Ela não tem entendimento. Ela não tem compreensão do que o Senhor tem para cada mulher. Porque cada um de nós somos diferentes.
Cada um de nós pensamos de uma forma diferente. E cada um de nós fomos chamados para algo diferente. Você viu a forma da Sheila ministrar? Se eu pôr a Daniela para ministrar a palavra aqui, ela vai ministrar de uma forma. Se eu for pregar a palavra de Deus, eu vou ministrar de outra forma. Se eu colocar a Nilce para ministrar aqui, ela vai ministrar de outra forma. A Cleonice de outra forma, a pastora Cleone de outra forma. Por quê, irmãs? Porque somos o quê? Diferentes. Certo? Somos diferentes. E a palavra do Senhor que está lá no livro de Efésios, capítulo 6, está escrito assim: vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Continua. Honra o teu pai, a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Então aqui está bem claro que não precisa eu explicar, né? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quer dizer, os mandamentos que o Senhor está dizendo sobre honrar o pai e mãe. E vós, pais, não provoquei a ira aos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina, na demonstração do Senhor. O que é que os pais têm que fazer? Corrigir seus filhos, né? Ensinar, educar. Continua. Vós, servos, obedeceis vossos senhores, seguindo-o na carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O Senhor pede aqui que a gente servir o quê? De coração. Não por obrigação, por pesar. Ah, eu estou aqui porque a pastora me obrigou. Eu vim para esse culto porque se eu não ver, ela vai ficar chateada comigo. O Senhor sonda os nossos corações, Ele sabe. Servir de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Sabemos que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizesse, seja servo ou seja livre. Nós receberemos de quem? Do Senhor. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando-os de ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu e que com Ele não há acepção de pessoas. Quer dizer que o Senhor está falando agora para os servos, aqueles que estão servindo ao Senhor. Também tem um puxão de orelha aqui. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem que é a força? E o poder? A palavra. Revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Porque não tenho que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficais firmes. O que você tem que fazer então? Revestir das armaduras de Deus todos os dias. Tá bom aí? Tá legal? Tá ficando pesado? Tá, só mais um pouquinho então. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Continua. E calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Tomando sobre vós o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É essa parte que eu quero chegar agora. Ela está segurando o que ali, irmãos? No começo, nós vamos nos sentir fortes, preparados para cada momento estarmos firmes. Mas quando vai chegando alguns obstáculos, alguns problemas, a gente começa a cansar. A gente começa a sentir cansaço, querendo desanimar. Mas Deus, na sua infinita graça, que nos ama tanto uns aos outros,
Ele quer que nós andamos juntos, sem separação. E quando nós andamos juntos, sabe o que acontece? A gente fica forte. Vem cá, Cleonice. Segura no braço dela. Vem cá, Ivani. Segura no outro braço dela aí. O que significa isso, irmãos? Ou irmãs? Que nós precisamos uma das outras. Nós necessitamos uma da outra. Nós precisamos de estar unidas, porque é isso que o Senhor nos pede. Unidade, compreensão, amor, respeito, ajuda. Nós não podemos caminhar sozinhas. Mas vai ter momento que você vai ter que caminhar sozinha. Mas mesmo assim, você precisa pedir ajuda. Porque vai chegar uma hora que você vai cansar. Chega uma hora que você vai precisar de ajuda. Chega uma hora que você vai necessitar de um socorro. E a tendência de pessoas que acham que conseguem andar sozinho é se afastar, ficar longe. E aí que morre o perigo. Porque quando nós nos afastamos uma da outra, o diabo, ele pega, ele atrai. E é por isso que nós não podemos viver sozinhos um dos outros. Nós precisamos estar unidas. E Deus dá força para a gente quando nós estamos unidas, juntas. Vem cá, Nilce. Ajuda aqui também, Nilce. E agora, Graciela? Agora melhorou. Agora tá bom, né? Tem momento que a gente vai precisar de aguentar sozinho. Mas você não pode fazer isso por orgulho, por teimosia. Se precisar, peça ajuda, irmãos. Sabe por quê? Ninguém aqui tem bola de cristal. Ninguém aqui sabe como está cada um de vocês. Ninguém consegue entender, né, quando a gente está bem e quando não está. Ou talvez, quando o Espírito Santo revela, a gente bate o olho e fala, fulano não está bem. Né? É quando a gente tem a sensibilidade do Espírito Santo trazer ao nosso entendimento que aquela mulher precisa de ajuda. Então você precisa pedir o quê? Socorro. Deixe do orgulho, deixe da teimosia. Se precisar, peça ajuda. Amém? Se você estiver vivendo uma dificuldade, peça ajuda. E da mesma forma que você quer que as pessoas te tratem, trata você primeiro. Com educação, com amor, com singeleza, né? Com disciplina. E é isso que o Senhor quer. Isso aí que nós fizemos agora é para demonstrar para você que nós precisamos de ajuda. Eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda, nós precisamos de ajuda. Amém? Muito obrigada, mulheres. Eu agradeço vocês. Amém? E olha que a espada é levinha. Se fosse a outra, eu queria ver esse negócio. Eu queria que você colocasse de pé. Vamos orar. Você entendeu que você precisa de ajuda, porque sozinho a gente não consegue. A gente não vai conseguir sozinho. A gente precisa de uma da outra. A gente precisa de estar unidas, andarmos juntas, mesmo com as suas diferenças.
mesmo com os seus problemas, mesmo com a sua dificuldade. Todos nós temos dificuldade aqui. Espiritual, na alma, no físico, em toda a área. Nós precisamos. E se você tiver com problema no seu espiritual, você busca o Senhor. Mas se você tiver problema na sua alma, você procura um terapeuta. Assim, bem assim. Porque a nossa alma é terrível. A alma, ela luta com a carne contra a alma, e a alma quer uma coisa e a carne quer outra. E o espírito que quer dominar não é dominado. E às vezes a gente precisa de algo para colocar no equilíbrio. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu quero apresentar diante do Senhor cada mulher que veio, cada mulher que está aqui, Senhor, cada uma que entendeu o recado, cada uma que, papai amado, recebeu a ministração e sabe que precisa de ajuda, sabe que precisa, Senhor, do Senhor, sabe que precisa de tratar da sua alma, que muitas vezes nós não entendemos nós mesmos, por que nós estamos assim, por que nós estamos assados, por que isso está acontecendo, por que aquilo não sobressaiu, por que aquilo não foi, por que aquilo deixou de ser. Senhor, muitas vezes existem várias perguntas, várias interrogações dentro de nosso ser, ó Pai. E nessa noite o Senhor, ó Pai, trouxe algumas clarezas no nosso ser, no nosso intelectual, para entender, Pai, que nós precisamos de cuidar de nós mesmos. Cuidar, Papai, do templo que é o Teu Espírito Santo. Porque se o templo tiver, meu Pai, não tiver bem cuidado, Senhor, todo o corpo vai sentir. A cabeça vai sentir, o organismo vai sentir, Pai, o corpo inteiro vai sentir, dores vão vir, Senhor. Papai amado, e o Senhor é aquele que sonda, conhece e vê o mais profundo da alma de cada uma, Senhor. Cada necessidade aqui, Senhor, cada problema, Senhor Jesus, que só o Senhor conhece, Senhor. Só o Senhor pode, Papai, entrar no mais profundo, Pai, do culto de uma mulher, do ser, e saber que só o Senhor, Pai, pode resolver. Muitas não têm coragem de falar, muitas não têm coragem de expressar, muitas têm coragem, meu Pai amado, de buscar, Senhor. Mas hoje nós vimos que existe uma saída para as mulheres, existe, Pai, Papai amado, uma solução, e cada uma possa sempre buscar a solução, em nome de Jesus Cristo, Deus, porque nem tudo é espiritual, Pai. Nós sabemos que há algo, Papai amado, na alma que precisa ser, Papai amado, controlado, cuidado, Senhor. E em nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor, faça revista nessa noite, Senhor, em cada coração que está aqui. Faça revista, Espírito Santo de Deus. Faça revista. Fale com o Senhor nesse momento. Pede Ele para tocar o alto da sua cabeça, a planta dos pés, em nome de Jesus. Sei que posso prosseguir, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão
deixar e aceitar o Senhor completar essa obra. Pois a tua palavra está escrita em Sagrada Escritura, que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Conclui essa obra em nós, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Do amor de Deus o Pai, do amor de Deus o Filho, e que o amor do Espírito Santo, a comunhão dele esteja com você hoje, para sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.